Ok, pessoal, vamos então para mais uma aula de matemática. Hoje teremos uma aula com o tema O Crivo de Eratóstenes e os números primos. Esse é um conteúdo do 6º ano do ensino fundamental. Iremos trabalhar os números naturais e dentre os números naturais iremos trabalhar os números primos, os múltiplos e os divisores. Essa é uma aula elaborada para ser trabalhada no laboratório de informática. Nada impede que seja trabalhada na sala de aula comum também. Poderá ser aplicado ao 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Números primos são os números que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Os gregos foram os primeiros a perceber que qualquer número natural, exceto o 1, pode ser gerado pela multiplicação de seus números primos. A primeira pessoa, até onde se sabe, que produziu tabelas de números primos foi Eratóstenes, no 3º século a.C. Ele escrevia inicialmente uma lista com os números de 1 até 1000. Em seguida, escolhia o primeiro primo, o 2, e eliminava da lista todos os seus múltiplos. Passava então ao número seguinte, que ainda não fora eliminado, e procedia também eliminando todos os seus múltiplos. Desta forma, Eratóstenes produziu tabelas de números primos. Mais tarde, esse procedimento passou a ser chamado de crivo de Eratóstenes. A tarefa será identificar todos os números primos de 1 até 100. Então, os alunos irão criar uma tabela de 10 por 10, ou seja, 10 linhas e 10 colunas. E aí, em seguida, vai inserir nela, em ordem crescente, a numeração de 1 até 100. Tá? Então, lá o aluno vai digitar de 1 até 100 em ordem crescente. Aqui no passe de mágica, a gente já está inserindo esses números aqui para a gente ganhar tempo. Vamos iniciar, então, o processo. Corta-se o número 1. Então, a gente vai cortar dessa tabela todos os números que não são primos, ficando sem cortar apenas os números primos. O número 1, então, ele não é um número primo. Porque o número, para ser primo, ele tem que obedecer a dois critérios. Ele tem que ser divisível somente por 1 e por ele mesmo. E o número 1, ele não obedece a dois critérios, obedece apenas um critério. Ele é divisível apenas por ele mesmo, que é o próprio 1. Então o número 1 não é primo, então a gente vai cortar o número 1 que não é primo. Em seguida, nós vamos analisar os números múltiplos de 2. Vamos cortar todos os múltiplos de 2, exceto o 2. Por que exceto o 2? Porque o 2 é o único número par primo que existe, ou seja, o 2 é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Lembrando que todo número par gera como múltiplo um outro número par. Então, se nós formos cortar todos os números múltiplos de 2, exceto o 2, então iremos cortar todos os números pares dessa tabela, porque o número 2 vai gerar como múltiplo um outro número par também. Então, o 4, 6, 8, 10, 12, 14, enfim, são múltiplos de 2. Então, vamos cancelar todos os números múltiplos de 2, que são todos os números pares, com exceção do 2. Lá no Word, o aluno vai selecionar o número, vai lá em cima em taxado, vai clicar lá aqui na barra de ferramentas que o número já será cortado. Aqui no passe de mágica a gente já corta todos para a gente ganhar tempo. O próximo número que a gente vai analisar vai ser o número 3. Corta-se todo o número múltiplo de 3 que ainda não fora cortado, exceto o 3. Por que exceto o 3? Porque o 3 ele é um número primo, ou seja, o 3 é divisível somente por 1 e por ele mesmo. E por que todos os números múltiplos de 3 que ainda não foram cortados? Porque, repare, o número 6 ele é um número múltiplo de 3. O número 12, o número 18, ele é um número múltiplo de 3. Só que ele é um número par, e todos os números pares já foram cortados. Então, restaram poucos números múltiplos de 3 para a gente cortar, né? Que no caso seria o 9, né? O 15, o 21, enfim. Então vamos aqui no passe de mágica cortar todos os números múltiplos de 3 que ainda não foram cortados. Tá aí. O próximo número que nós vamos analisar é o 4. Mas observe que o 4 é um número par. E todo número par gera como múltiplo um outro número par. Então nós já cortamos todos os números múltiplos de 4.
E o 4 também a gente vai cortar porque o 4 não é primo, ok? Então, o próximo número que vamos analisar vai ser o número 5. Corta-se todos os números múltiplos de 5 que ainda não foram cortados, exceto o 5. Por que exceto o 5? Porque o 5 ele é um número primo. O 5 ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Bom, lembrando que todo número múltiplo de 5, ele termina em 0 ou 5. Isso significa que todos os números terminados em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Bom, se todo número terminado em 0 ou 5 são múltiplos de 5, vamos analisar aqui os números terminados em 0. Todo número terminado em 0 é um número par. E todos os números pares já foram cortados. Restam os números múltiplos de 5 terminados em 5. Repare que o 5, o 45 e o 75, eles já foram cortados, porque esses três números, eles são divisíveis por 5, por 3 também. Eles são divisíveis por 5 e são divisíveis por 3 também. Se eles são divisíveis por 3, logo, eles são múltiplos de 3. E nós já cortamos os múltiplos de 3. Então, sobraram apenas o 25, o 35, 55, 65, 85 e 95 para a gente cortar. Então, aqui no passe de mágica, vamos cortar esses números. Estão aí cortados. O próximo número que nós iríamos analisar seria, ou que nós vamos analisar, será o número 6. Lembrando que todo número par gera como múltiplo um outro número par. Como o número 6 é par, então todos os seus múltiplos também serão pares, e os números pares nós já cancelamos. Vamos analisar quem? Os números múltiplos de 7, que ainda não foram cortados, exceto o 7. Vamos cortar todos os números múltiplos de 7 que ainda não foram cortados, exceto o 7. Bom, por que exceto o 7? Evidentemente porque o 7 é um número primo. O 7 é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Em seguida, nós temos o 14, que é um número par que já foi cortado. Temos o número 21, que é um número par que já foi cortado. Na verdade, o número 21 é um número ímpar, múltiplo de 3 e de 7. O 28, o 35, enfim, que são múltiplos de 7 e que já foram cortados. Então, restaram poucos números múltiplos de 7 que ainda não foram cortados. Restaram quem? O 49, que é o número múltiplo de 7 que ainda não foi cortado. Aqui, o 77, que é o número múltiplo de 7 que ainda não foi cortado. E quem mais? O número 91, que é o número múltiplo de 7 que ainda não foram cortados. Todos os outros já foram cortados. Restaram quem para a gente analisar então? Vamos então ver aqui. Corta-se todos os números múltiplos de 8. Porém, o número 8 é um número par. E todo número par gera como múltiplo um outro número par. Então, todos os múltiplos de 8 já foram cortados. O próximo para a gente analisar seria os múltiplos de 9. Corta-se todos os números múltiplos de 9. Lembrando que 9 é divisível por 3. Então, todo número múltiplo de 9 também é múltiplo de 3. Então, nós já cortamos todos os números múltiplos de 3. Por exemplo, cortamos o 9, que é múltiplo de 3. Cortamos o 18, que é múltiplo de 9 e também é múltiplo de 3. O 27, o 36. Repare que os números múltiplos de 9 estão nessa diagonal aqui, ó. Nessa diagonalzinha aqui, ó. Tá certo? E todos eles já foram cortados, né? Ou porque são múltiplos de 3 ou porque são pares, ou os dois. Mas enfim, já foram cortados. Então, olha só, acabou. O que a gente vai fazer agora? Todos os números que sobraram aqui sem ser cortados, eles são primos. Então nós vamos pintar de vermelho todos os números não cortados, pois são primos. Então lá o aluno vai selecionar número por número e vai pintar de vermelho. Se for no Excel, ele vai lá em formatação condicional que ele vai pintar esse número de vermelho. Aqui, como no passe de mágica, nós vamos já pintar todos os números de vermelho para a gente ganhar tempo. Ok? Em seguida, nós vamos criar uma tabela de 5 por 5 e inserir nela todos os números pintados de vermelho, pois esses números são primos. Então, são os números de 1 a 100. Aí está a tabela de 5 linhas
por 5 colunas. E aí, num passe de mágica, para a gente ganhar tempo, vamos aí inserir todos os números aqui dentro. Lá os alunos vão digitar esses números aqui. Então, olha só. Quais são os números que são primos? Os números que são primos. De 1 a 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Ok, até mais, até a próxima.